Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu não tinha como liberar essas duas atividades sem gravar um vídeo. Até coloquei na enquete de ontem para dependendo fazer uma live, mas como eu ainda estou um pouco fanha, eu fiquei, confesso, receosa de não estar conseguindo fazer a live e optei em fazer o vídeo e deixar liberado para vocês aí, porque vai que desse uma crise de tosse na pessoa, o vídeo eu consigo interromper. E a live, como é que eu ia fazer? Então eu preferi fazer dessa forma, né? Assim ficaria mais tranquilo e mais justo com vocês, porque não é fácil você estar gravando ou fazendo ali um ao vivo e ter uma crise compulsiva de tosse, né? Já aconteceu isso e não é nada fácil. Mas vamos lá. Qual é o propósito desse vídeo, então? Nós fazemos uma introdução com relação à parte de planejamento, que é tão fundamental, que é essencial para que as nossas ações realmente saiam do papel. Mas antes eu preciso fazer um overview, porque nós estamos aí caminhando para esses 8 segredos, que são 8 segredos do empresário e de uma empresária de sucesso. E até agora nós já vimos aí a questão do propósito, né? Qual é o meu porquê e principalmente o meu porquê. De nada adianta eu saber o meu porquê se eu não entendo e eu não tenho o meu porquê. Porque senão eu fico sempre correndo atrás do mais, mais e mais, e eu esqueço o meu real motivo, que são as pessoas que estão comigo, que são as pessoas que me motivam diariamente. No meu caso, é a minha família, que é a minha base, é o meu esteio, tem todo o meu lado espiritual, tem uma série de coisas, os meus valores, que eu não deixo de lado. Segundo ponto é o pensamento. Todo pensamento, ele vai gerar uma ação, que vai gerar um comportamento. Se eu não vigio os meus pensamentos, muito provavelmente os meus comportamentos não vão ser compatíveis àquele resultado que eu tanto desejo. Então, quanto mais eu fico ali pensando negativamente, mais ações negativas acabam acontecendo. Então, é muito mais fácil quando eu trabalho de forma positiva, se torna mais leve os meus dias e as minhas ações, por consequência, também. E agora nós precisamos trabalhar a questão dos nossos objetivos, porque quando eu defino os meus objetivos, fica mais fácil de eu planejar. Então, nós já trabalhamos ali algumas questões de objetivos, mas eu preciso trazer para você quais são os fundamentos de um objetivo para que a gente possa realmente estar estruturando um planejamento. Então, vou trazer de uma forma breve, porque nós vamos ver lá no dia 9 de dezembro, uma forma um pouco mais aprofundada, que é onde nós vamos estruturar o planejamento de 2024. Se você não marcou na agenda, eu, se fosse você, marcava, e é por isso que não dá para sair do grupo, porque só vai estar no dia 9 de dezembro quem estiver no grupo. Combinado? Então, bora lá que eu já vou compartilhar a tela. Primeiro de tudo, pense comigo. Qual é o bem mais precioso que você tem hoje na sua vida? Ele é inegociável e que você, de forma alguma, consegue recuperar. Se você pensou que é o tempo, você está completamente certa ou certo. Por quê? Se eu não consigo gerenciar muito bem o meu tempo, se eu não organizo as minhas atividades de forma com qual eu consigo aproveitar melhor o meu tempo, ou eu só trabalho, ou eu acabo fazendo outras coisas e acabo não focando no meu trabalho. Enfim, eu acabo fazendo as coisas e no final eu olho, tá, mas eu fiz e eu não tive o resultado. Então, planejar as ações é o que vai trazer direcionamento e previsibilidade. E quando a gente fala de planejamento, existem 5 passos que são essenciais para que a gente possa realmente construir esse planejamento
e colocar as nossas ações em práticas. Então, eu não poderia soltar uma prévia, um breve planejamento para vocês praticarem no final de semana, sem trazer esses 5 passos. Vamos ver quais são esses 5 passos. Primeiro, como eu já falei, diz respeito ao seu tempo. O tempo, nós precisamos entender ele da seguinte forma: de dar uma pausa no dia da semana, seja qual é o dia da semana que você vai estabelecer. Tem gente que estabelece a sexta, o sábado, o domingo, a segunda de manhã, não importa qual é o dia que você vai colocar, mas que você reserve um tempo na semana para você verificar quais são as atividades que você realmente está investindo mais tempo e se essas atividades elas estão realmente trazendo resultado para o seu negócio. Por exemplo, muitas vezes você fica lá focada tanto no atendimento, não que o atendimento não seja importante, é extremamente importante, mas você esquece de que o que gira em torno desse atendimento? Gira ali a questão de uma prospecção, gira a questão toda de você estar fazendo a divulgação, que é uma prospecção, gira toda a questão de alimentar a sua rede social, gira toda uma questão de você estar organizando e gerenciando a sua clínica, o seu consultório. Então, o só atender é como eu falo assim, é você se manter sempre naquela postura, naquela posição de profissional. E muitas vezes nós precisamos sair e estar na postura, na posição de empresária. Por isso que não dá só para você ir para a clínica e para o consultório atender. É necessário você reservar esse tempo para você estar avaliando as ações, avaliando qual é esse cliente que está hoje indo para a sua clínica, para o seu consultório, para você verificar, é esse cliente que realmente você quer? Por exemplo, hoje você atende lá, tem clientes, alunas que são da área da odontologia e que ainda atendem convênio. São médicos que atendem convênio. Você quer atender convênio o resto da sua vida? É isso que você quer? Ou você quer passar para particular? Então, isso tudo você precisa estar avaliando e planejando qual é o caminho que você vai percorrer para você sair do convênio e ir para o particular. Qual é o tempo de qualidade que você está reservando para você? Só trabalhar faz bem para a saúde? Não vai fazer bem. Você chegar agora, uma época dessa do ano, que a gente sabe que realmente é a época que vocês mais trabalham, porque existe um aumento no fluxo, as pessoas procuram muito mais pelo serviço da estética, da harmonização, tudo bem. Mas vale a pena você trabalhar de domingo a domingo? Vale a pena você trabalhar 12, 14, 16 horas, como hoje ainda eu ouvi de uma profissional? É isso que você está fazendo? É isso que você quer? Por quanto tempo? Qual é o tempo que você tem dedicado e reservado por semana para o teu desenvolvimento pessoal e profissional? Qual foi a última vez que você pegou e você estudou, você pegou um livro para você estar lendo, sentou para assistir um filme, um seriado? É o nem 8 nem 80, mas é o equilíbrio. Então, analisar esse tempo é fundamental para que você consiga planejar as suas ações. Para isso, muitas vezes, nós precisamos aprender uma palavra que ela é curta, mas que por muitas vezes, para muitas pessoas, e eu posso falar isso assim com toda a autoridade, de quem trabalha com pessoas há mais de 20 anos
E é o que eu mais recebo, principalmente dentro da mentoria, eu não consigo dizer não. Festa até que, né? Eu não consigo dizer não. Mas quando eu vejo, né, eu já fiz. Quando eu vejo, já encaixei. Quando eu vejo, e aí o resto ficou. Então, aprender a dizer não é essencial para que você coloque no teu planejamento. Então, você colocou no teu planejamento que você vai atender de segunda a sexta, das 8 às 18, eventualmente, um sábado, das 8 ao meio-dia, é uma questão. Você está planejando, você vai, no mês X, você vai abrir um determinado dia a mais ali na tua agenda, ou qual é o outro caminho que você vai colocar no teu negócio, qual é a outra escala de negócio que você vai fazer para que você, então, tenha uma rentabilidade diferente, para que você tenha esse teu respiro. Tudo isso faz parte de planejamento, tá? Para que você aprenda a dizer não para o teu fluxo de agenda, para que você também aprenda a aumentar o teu valor, porque que nem ontem, quando eu estava atendendo uma mentoranda de tarde, ela não conseguia, no começo, cobrar o valor de consulta. Hoje ela consegue cobrar, mas por quê? Era uma questão de postura, de aprender a dizer o valor da consulta dela, de negociar isso já desde o começo. Hoje, ela simplesmente passa o valor da consulta, as pessoas fazem o Pix do valor da consulta para irem fazer a consulta para depois fazerem toda a questão do restante do procedimento. E nem é descontada essa consulta do procedimento. Então, isso tudo faz parte de planejamento, faz parte de postura, faz parte de você ter uma negociação, mas para isso ela precisou dizer não para muitas outras coisas para poder estar se organizando dentro do planejamento dela. Então, qual é o não ou quais são os nãos que você vai precisar estar dizendo no teu dia a dia? Outra coisa, ter objetivos claros para cada tarefa. Por exemplo, eu vou fazer o atendimento, você sabe qual é o período que vocês utilizam para fazer aquele determinado atendimento? Qual é o período que a tua secretária vai fazer para poder estar se organizando para fazer as tarefas dela do dia a dia? Então, quando você coloca objetivos e você coloca, inclusive, metas para você estar fechando durante um dia, uma semana, o trimestre, o semestre, o ano, você consegue fazer um planejamento com ações muito mais claras e muito mais bem direcionadas. Então, ter objetivos e metas muito bem desenhadas vai facilitar todo esse teu progresso de planejamento para que você possa, aí sim, entender um princípio que para alguns pode ser que já faça parte do dia a dia e para alguns pode ser que ainda vá fazer parte, que é um princípio de Pareto, onde a gente fala sempre assim, que cerca de 20% das tarefas exigirão alta prioridade, enquanto 80% estarão em baixa prioridade. Quando eu vejo dessa forma, eu consigo organizar melhor as minhas tarefas. Ou seja, eu não preciso ficar apagando incêndio o tempo todo. Porque se eu ficar apagando incêndio, eu acho que vocês aí vão ter que mudar de profissão. Ao invés de ser esteticista, harmonizadora, vocês vão precisar ser bombeiro, não é mesmo? Porque vocês vão estar sempre apagando incêndio.
Estamos sempre ali encaixando aquela cliente que resolveu fazer um procedimento em cima da hora, porque vocês estão desesperados para poder cobrir o cartão, aí vocês fazem qualquer negócio, aí vocês estão ali sempre organizando, aí vai sempre encaixando, vai sempre fazendo. Cada vez que vocês fazem dessa forma, vocês estão sempre ali correndo atrás de um desespero, fica muito mais difícil de vocês se organizarem e fica muito mais difícil de fechar a conta no final do mês, no final do semestre, no final de um ano. Então, se tudo é prioridade, algo está errado. Pisa no freio e vamos analisar. Isso tudo a gente faz principalmente dentro do processo da mentoria, a gente faz muito bem acompanhado, já no primeiro dia onde nós fazemos na nossa reunião de planejamento estratégico, quando nós avaliamos junto com cada mentorado todo o processo da situação atual sua, para poder criar um plano estratégico para aproveitar bem os 4 meses de mentoria ou 6 meses de mentoria, de acordo com o plano que você fecha, para que você realmente possa alcançar os seus objetivos. Então, isso é essencial para que você alcance os seus resultados. E tenha onde descarregar as suas ideias. A gente já tem muita coisa para poder se preocupar. Se você ficar assim, eu vi um negócio que guardei na cabeça. Gente, é batata. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Se chegou na hora de sentar para produzir o conteúdo, você vai falar assim, o que era que eu tinha pensado mesmo? Mas sobre qual assunto mesmo que eu ia falar? Mas eu tinha tido uma ideia e eu agora não lembro o que era. Então, assim, não faça isso. Confiar demais na sua memória é sobrecarregar o nosso instrumento maior e um instrumento assim mais criativo que nós temos, que é o nosso cérebro. Então, não faça isso. Organize. Tem ali um bloco de notas, é, uma agenda, um caderno, qualquer coisa que você teve um insight, vai lá, anota, depois você desmembra do jeito que for melhor o teu planejamento. Mas não sobrecarregue. E um ponto essencial é você aprender a delegar mais sem delargar. Quem gerencia tem controle, tem supervisão, sabe o que e como as coisas acontecem. Agora, quando você simplesmente delarga, você muitas vezes perde mão do que está acontecendo. Então, isso é essencial para que o planejamento ele tenha realmente ações efetivas e para que você tenha sucesso. Dito tudo isso, eu trouxe uma tarefa bem simples para vocês começarem a se organizar dentro dessa parte de planejamento. Agora, eu vou trazer para vocês, então, as 2 atividades que vão estar no grupo do WhatsApp e em anexo aqui desse vídeo, que são o pontapé inicial aí do planejamento. Então, a atividade 5, ela é basicamente o vídeo para que você possa estar assistindo e colocando em prática tudo aquilo que eu trouxe até esse momento para você. E a atividade 6 é um checklist inicial para que você possa estar organizando o teu planejamento. Então, vamos dizer assim, que você até hoje não começou a organizar planejamento, você nunca separou nada para fazer nenhuma ação de planejamento. Então, como que você vai organizar uma ação de planejamento? Você começa sempre organizando por ações de tarefa. Então, você faz como se fosse um checklist de tudo aquilo que você precisa fazer, seja no dia, na semana, no mês, no trimestre, no semestre, enfim. Eu falo que é como se fosse chuva de ideias. Então, você vai colocando e aí você vai desmembrando essas ações que você precisa estar desenvolvendo, porque fica mais fácil de você estar organizando. Lá no dia 9 de dezembro,
eu vou trazer para vocês as ações mais específicas de planejamento. Eu vou estar ensinando vocês a trabalhar um planejamento mais pontual, onde a gente vai estar pensando em ações com objetivos muito claros, como definir essas metas, como pensar nos objetivos, mas para nós chegarmos lá, nós precisamos pensar e começar a treinar todas essas ferramentas iniciais aqui, combinado? Então, vamos pensar assim, na semana. Na semana, quais são os checklists aí que eu essencialmente não deixo faltar? Então, produção de conteúdo. Eu reservo lá o meu dia, meu horário para poder estar pensando nos meus conteúdos. Gênia, mas eu tenho uma agência que faz o meu conteúdo. Independente, você precisa estar verificando esse conteúdo, você precisa pensar nos seus stories, você precisa pensar estrategicamente e alinhar esses conteúdos. Então, é aquela velha questão. Você pode delegar, mas você não pode delargar. Prospecção no WhatsApp. Você tem a tua planilha lá de prospecção no WhatsApp. Até que eu vou dar um spoiler para vocês para facilitar. Sabe como que eu faço esse checklist? Eu coloco ele no Google Agenda como lembrete. Então, eu coloco assim, o dia e horário das minhas tarefas. Aí, ele, por exemplo, lá, prospecção do WhatsApp. Tem lá o dia e horário que eu faço prospecção. Ele aciona o lembrete. Eu tenho minha planilha. Aí, qual é o tempo que eu utilizo? Aí eu pego, vou lá na planilha, olho lá quem está reservado, qual é a tarefa que eu tenho reservada para aquele dia, para aquele horário, e faço a minha tarefa. Então, facilita e agiliza o meu processo. Faça isso, faça o teste, depois me conta e me diga qual vai ser a tua experiência. Gente, isso é surreal, facilita muito a vida da gente. Dá-se um norte. Alinhamento e confirmação de agenda. Eu tenho uma agenda da semana. Você olhou ali assim, nossa, mas ainda tem aqui vaga nessa semana. Opa, então eu tenho que correr atrás aqui para poder fechar esse horário. Não pode ficar agenda vazia, não pode ter buraco nessa agenda. Então, tudo isso vai facilitar. Elencar prioridades. Lembra que eu falei agora há pouco? Se tudo for prioridade, eu vou estar apagando incêndio e eu não vou ser empresária. Então, pego lá a minha semana. O que tem de prioridade nessa semana? Nessas minhas tarefas todas. Aí eu vou organizando, porque dependendo do dia, da semana, eu tenho uma prioridade. Dependendo, tenho outras. Definir as minhas metas. Quem tem metas por semana muito bem definida, não chega no final do mês desesperado para cumprir a meta, para poder fechar o mês com caixa respirando. Conferência de métricas e resultados. Isso aqui é vida. Você fez uma sequência de stores, deu um bom resultado, engajou, fechou resultado ali, fechou agendamento, já pega, já arquiva ali, analisa o que foi que você fez. Foi o horário, foi a sequência, foi a questão da oferta que você fez, o que foi que você utilizou de diferente que gerou aquele resultado. Isso dali vai te servir já como base para a tua referência, para que você multiplique e faça outros semelhantes. Compreende? Lembra ali quando eu falei para que você tenha o teu banco de referência? Banco de referência, muitas vezes as pessoas pensam assim, é para eu pegar e olhar post de outras pessoas. Não, é nossos mesmo, que você fez e que deu muito bom, e você vai multiplicar, entendeu? Então, isso tudo é extremamente importante. Por isso que você tem, ainda mais quem é aluna lá do Rota do Conteúdo e do Rota dos Stories, vocês têm uma infinidade de modelos, tanto de sequências de stories, quanto de ideias de conteúdo, para que vocês possam estar colocando em prática e para que vocês possam estar organizando todas essas referências de vocês, semana a semana, mês a mês.
E mensal vai ser sempre a mesma coisa. E um detalhe, foi fazendo as tarefas, você vai dando um check aqui, ó, tá? Ele vai dando, precisou de mais, quer colocar mais, mais tarefa, é só você dar um enter e ele vai ampliando aqui, tá? E mensal a mesma coisa. Então, você vai fazer o balanço, o fechamento do mês, quais são os alinhamentos de ação de venda, que nem agora vai chegar final do mês, do ano, aliás, né? Natal, Ano Novo. Tem viagens, tem formatura, tem confraternização, amigo secreto. O que você vai fazer de ação de venda agora para o final do ano? Quais são e quais serão as ações de prospecção que você vai estar utilizando? Para isso, você precisa estar com o teu time, com a tua secretária, treinado. Então, tem reunião. O que você vai fazer? Quando que vai ser? Já alinhou as metas? Precisa estar alinhada essas metas, então precisa definir elas. Conferência de métricas e resultados. Aqui, de novo, daí agora do mês. Definir os novos conteúdos, com novas abordagens, para esses novos resultados aí que você está buscando para esse novo mês. E revisitar essa tua lista de referência. O que deu bom, que você vai replicar com uma abordagem um pouquinho diferente, porque você não vai fazer copia e cola, não é mesmo? Você vai sempre aprimorar. Então, isso aqui é a base de um bom planejamento, para que aí sim você comece a estar desmembrando. Esse desmembrar nós vamos ver juntas lá na imersão do dia 9 de dezembro, às 9 horas da manhã, que você já tem esse compromisso comigo, por isso não saia do grupo, porque só quem estiver no grupo que vai receber o link do Zoom e ela não vai ficar gravada. Então, bora pegar e já deixar agendada aí com vocês. Ficou alguma dúvida? Não esquece de pegar, pode mandar lá no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo vocês, vou estar aí tirando essas dúvidas de vocês. Combinado? Um grande beijo e aproveitem bastante essa tarefa aí para o final de semana, para começarem a próxima semana extremamente planejadas. Bora lá?